Tô de volta com o nosso Vida Melhor e tô muito contente porque eu vou ter a chance agora de levar até você um assunto importante, que é a audição, a perda da audição, os problemas que a gente pode ocasionar no nosso ouvido se a gente não tomar cuidado e até não entender. Às vezes a gente não faz por mal, a gente não sabe mesmo como é que funciona, não sabe o quanto é sensível, né? Esse órgãozinho e o que tá aqui por dentro. A gente vê a orelha, acha que tá tudo certo e vai brincando. Não pode brincar. Eu recebo um otorrino excelente, que é o Dr. Jamal Azam, e que vai nos explicar exatamente o que é tudo isso e como é que a gente cuida para não ter a perda de audição. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer recebê-lo, viu? Prazer todo meu. A gente, desde ontem, já está recebendo perguntas relacionadas à perda de audição. E eu fico muito contente. Doutor Jamal Azam é otorrinolaringologista do Hospital Leforte, é formado pela USP, aliás, há muitos anos, né? E tem uma experiência muito grande, especializado em otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro como é que é esse aparelhinho que a gente tem aqui. Isso. Como é que ele funciona? É muito importante. Inicialmente, a gente conheceu o que é um ouvido normal, como funciona. Porque a partir do ouvido normal, nós poderemos, então, entender as alterações que podem vir desse órgão tão importante que nos permite uma comunicação, uma integração, né? Em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que o ouvido é um órgão sensorial. Sensorial significa ele sente algo que vem de fora do corpo humano, como o tato, por exemplo, como a pressão, certo? Então, esse órgão ele tem que ser muito sensível, porque veja, eu estou falando aqui, você não está vendo as ondas sonoras, porém elas estão chegando na minha membrana do tímpano, isso está sendo interpretado pelo meu cérebro e permite a minha comunicação. Então, gente, isso é extremamente maravilhoso e é um mecanismo muito delicado. Esse mecanismo, ele se constitui basicamente da nossa orelha, certo? O canal do ouvido. No final do canal do ouvido nós temos a membrana do tímpano. A membrana do tímpano é uma pele muito fininha. Sabe aquela casquinha da cebola, quando a gente tira aquela pelinha transparente assim? Ela é assim, muito fininha, transparente. Então, vocês imaginam como isso não é sensível, né? Depois nós temos o martelo, a bigorna e o estribo, que são os ossinhos. Aqui o caracol, que é o nervo auditivo. E o labirinto. Aquelas pessoas que têm zumbido, tonturas, são muitas vezes provocados por problemas no labirinto, que também é parte do órgão da nossa audição. Audição e equilíbrio andam juntos. Então, na minha prática como otorrino, já são 26 anos que eu estou trabalhando como otorrino, o que eu vejo? As pessoas acabam não dando esse valor, não entendem a sensibilidade que é e acabam fazendo um monte de bobagem. Acaba traumatizando o ouvido, acaba pingando coisas que não deve pingar por desconhecimento e às vezes até por herdar condutas que são muito antigas e que não existem mais. Na medicina de hoje a gente tem coisas muito boas, né? Perfeito. Ele tocou num ponto que é muito comum, né? A gente vê as pessoas realmente, não sei se é certo ou errado, mas pingando azeite, pingando o álcool. Isso não pode. Né? Cutucando o ouvido, às vezes até não só com cotonete, já vi gente cutucando o ouvido com palito de fósforo, com grampo de cabelo, né? Sim, isso é muito comum e muitas vezes isso gera problemas tanto na pele do ouvido quanto na membrana do tímpano e pode até fraturar os ossinhos do ouvido. Porque também é um ossinho muito sensível, muito piquitico. Né? Muito fininho, muito fininho. Então, os problemas de audição, eles começam desde a questão da orelha e do canal do ouvido, a membrana do tímpano ou o nervo auditivo. Então, nós separamos as doenças da orelha externa, as doenças da orelha média,
que são a membrana do tímpano, os ossinhos, e as doenças do ouvido, da orelha interna, que corresponde ao caracol, ao labirinto, tudo, né? Perfeito. Eu queria perguntar já de cara o seguinte, eu vi que essa membrana é fininha, como você falou, e eu ouço às vezes as pessoas falarem que perfuraram o tímpano. Ele depois de perfurado, ele volta a ser regenerado ou não? Perfurou, está perfurado para sempre? A perfuração traumática da membrana do tímpano, ela, se for pequena, muitas vezes ela fecha. Mas a maioria das vezes que nós vemos na nossa clínica diária é o seguinte, são perfurações grandes e essas perfurações não fecham sozinhas e muitas vezes nós temos que fazer um enxerto para fechar essa membrana. Eu queria mostrar como que isso acontece. Tá. Então veja aqui. Então vamos dizer que a gente, né, as pessoas pegam o cotonete, né? E vão limpar o ouvidinho. Ah, que gostoso, né? Que coceirinha boa. Aí vai fazendo aqui, vai mexendo aqui. Aí, de repente, opa, machucou. Então, um pouquinho que vai a mais já é o suficiente para machucar. E muitas vezes, gente, essa noção de distância a gente não tem. Então, já vale aqui uma orientação, sob hipótese nenhuma, introduzir nenhum objeto além da entrada do ouvido. Ou seja, todo tipo de higiene que a gente deve fazer, todo tipo de limpeza tem que ser com o dedo, com a toalha ou com uma toalhinha de papel. Passou daqui, é perigo. Agora, às vezes, a gente vê, eu vi que até você trouxe ali uma massinha, né? Que Isso. simula uma cera de ouvido. Isso. Às vezes a gente vê no ouvido, se observar bem, uma cera de ouvido lá dentro. Isso. E aí, qual que é a postura nesse momento? Não mexe? Então, a cera, ela é uma estrutura de proteção. A cera não é sujeira, gente. Cera não é sujeira, cera é do próprio corpo humano. O corpo humano não produz sujeira, gente, não pode aqui. A cera, ela é uma secreção normal que protege o ouvido contra as infecções bacterianas e infecções de fungos. Mas a cera, ela é produzida só na porção externa do ouvido. Então, quando a gente olha aqui na nossa imagem, é só nessa região onde tem pele. Então, a cera, essa é uma massinha para simular, né? Ela fica aqui, olha. Às vezes, ela vem para fora e a gente acaba querendo tirar. Às vezes, ela cai sozinha, não tem problema. Onde está o problema? Quando a gente acha que vai ajudar, oba, vou tirar essa cera aqui, vou tirar essa cera aqui. Opa, tampou a audição. Então, eu empurrei a cera daqui para cá. Aqui não era o lugar da cera. Ela não podia ficar lá. Aí o que acontece? Tampa a audição, a pessoa entra em desespero, aí usa mais ainda o cotonete, e aí isso leva cada vez mais a risco de perfuração, sangramento, otite externa, infecção, fratura dos ossos, existe um monte de problemas. Gente, não coloque nada além de onde o dedo alcança. E cera não é sujeira. Gostei da gente Cera entender e não aprender é isso. sujeira. Porque existe um preconceito, né? As pessoas falam assim, nossa, você viu a orelha? Você viu a orelha daquela pessoa? Tem cera, né? As pessoas têm essa coisa de falar e desse jeito pejorativo. Com certeza. Então, cera não é sujeira. É para proteger o nosso ouvido. Com certeza. Okay. Se ela estiver aqui fora e sair sozinha, normal. Tudo bem. Eu queria também chamar a atenção sobre uma coisa muito comum que eu atendo no meu dia a dia, né? Então, a pessoa vai lá erroneamente pegar o seu cotonete, o que aconteceu? Esqueceu, não tem cotonete. Não tem cotonete. O que eu vou fazer? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cotonete. Um palito de dente, eu vou pegar um palitinho de fósforo, o que eu vou fazer? Um cotonete, não é? Aí as pessoas vêm aqui, muito gentilmente, vai lá, faz um lindo cotonete, certo?
Aí a pessoa toda contente vai lá, faz o cotonete, limpa, 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 limpa. Aí o que acontece? Deixou o algodão lá dentro. Deixou o algodão lá dentro. E aí, hein? E aí? E aí? E aí que a pessoa não percebe. Muitas vezes, quando a pessoa percebe, entra em desespero. Mais uma vez, enfia mais o negócio lá para tentar tirar, machuca. Então, o algodão ficar dentro do ouvido por cotonete improvisado erroneamente é muito comum. Não façam isso. Isso vai gerar problemas como infecção, diminuição da audição. Consultando um médico otorrino, a gente vai e tira com uma pinçazinha tranquilamente. Mas muito cuidado, porque eu vejo isso acontecer com frequência. E eu vejo, agora nem tanto, mas eu via quando era criança, algumas, até na época que eu era criança, algumas crianças iam para a escola com um algodão dentro do ouvido, né? Eu, graças a Deus, nunca tive problema no ouvido, nem dor de ouvido, nem sei o que é isso. Mas eu vi umas crianças indo com algodão grande dentro do ouvido. Isso é um procedimento saudável, ok? Ou é perigoso também? Então, não é muito recomendado, a não ser que seja exclusivamente direcionado em algumas situações clínicas. Por quê? Porque o canal do ouvido, ele tem ar. Então, o nosso ouvido, ele tem que respirar. O ar tem que entrar e tem que sair. Se o ar fica aqui dentro, o que acontece? Fica fechado com o algodão, por exemplo, ele pode umedecer essa região e favorecer as infecções. Sem contar do risco que eu também já vi muitas vezes, esse algodãozinho entrar lá dentro. Também, né? Também. E para aquelas crianças que estão com problema no ouvido, por exemplo, e não podem mergulhar, não podem nadar, por recomendação médica, ela pode tapar o ouvido com algodão ou não? Isso, existem situações onde a pessoa não pode deixar entrar água no ouvido. Nessas situações, ou nós usamos um molde de silicone que é feito especialmente para cada orelha, ou a pessoa pode sim fazer uma bola de algodão grande, umedecer com óleo de amêndoas ou um óleo higiênico, tira o excesso, põe o algodão grande aqui, uma fitinha para segurar, e aí depois de nadar ou algodão da sua grande, porque se for pequenininho, vai entrar. vai entrar e vai ficar lá dentro. Cuidado. Então, o que acontece? Tira, aí não há problema nenhum. Não pode ficar muito tempo. Ok. Agora, é verdade que as pessoas perdem a audição com o passar dos anos, independente do cuidado que elas tiveram? Pessoas que cuidam direitinho dos seus ouvidos podem perder a audição? Sim. A audição é um órgão que experimenta uma degeneração natural com a própria idade, com o passar do tempo, né? Isso é algo da natureza, nós não podemos lutar contra, nós não podemos achar ruim, nós jamais podemos criticar aquela pessoa de mais idade porque não está ouvindo, não pode brigar com a vovó, não pode falar, você não escuta, mas que coisa! Até porque a gente também vai passar por isso e vai perder a audição. Então, com o passar do tempo, a cóclea, que é o órgão neural do ouvido, vai degenerando devagarinho. Então, o que a gente faz nessa situação? Em primeiro lugar, nós tentamos evitar isso através de uma vida saudável, de uma alimentação saudável, que não vai deixar entupir essas artérias e veias que chegam e saem do ouvido. E hoje a gente tem também tecnologias maravilhosas que fazem com que a pessoa possa escutar melhor sem nenhum tipo de preconceito. Perfeito. Eu tenho já várias perguntas, no próximo bloco a gente tem um monte para responder, mas vou passar a primeira pergunta, que é da Maria Aparecida de São Paulo. Ela diz, Cláudia, parabéns pelo seu programa. Obrigada, Maria Aparecida. Assisto sempre, gostaria que o doutor me dissesse o que devo fazer. Depois que cheguei aos 75 anos, comecei a ter um zumbido no ouvido direito. Às vezes para e em seguida volta novamente. Ela pergunta se ela deve consultar um otorrino. Sim, o zumbido, ele é como se fosse uma irritação do nervo auditivo. Esse nervo irritado, ele manda mensagem para o cérebro recebendo do ouvido interpreta como som. Então, isso gera um desconforto muito grande. Maria Aparecida, procure tratamento, você vai conseguir aliviar bastante o seu sintoma. Nós temos sim hoje
medicações, tecnologias muito importantes para te ajudar. Para zumbido no ouvido. Existe. Perfeito. Boa notícia. Tem várias outras perguntas e eu volto já já para a gente responder, tá bom? Bom, eu tô aqui conversando com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista do Hospital Leforte. É um médico muito experiente e a gente já explicou um pouquinho sobre o ouvido, como é que ele funciona, como é que é um ouvido com aspecto normal. E agora a nossa hora de frente com o Dr. Jamal, como se a gente estivesse no consultório, para perguntar tudo aquilo que a gente precisa para entender melhor como é que funciona o ouvido e como é que a gente cuida melhor dele. Já respondi a primeira pergunta da Dona Maria Aparecida, agora tem a pergunta da Vanessa Gomes. Ela diz: olá, Cláudia. Tudo bem, tenho um filho de 11 anos e muito ativo, mas nas vezes em que tenho que chamar, quando ele está um pouquinho mais distante ou quando ele está conversando comigo, sinto que ele vai aumentando o som da sua própria voz. E quando eu brigo, ele diz que está falando baixo. Será que ele está começando a ter algum tipo de problema de audição? Ele estuda e ultimamente tem tirado umas notinhas não muito agradáveis, mas sei que ele sabe a matéria, pois nos questionários ele me responde tudo. Será que teria alguma interferência da audição nisso também? Certamente é fundamental, Vanessa, que você passe o seu filho em uma consulta com o otorrinolaringologista, porque o próprio exame clínico, como nós já mostramos, às vezes um pouco de cera, uma inflamação, pode sim alterar a audição. A audiometria é um exame muito simples que é feito e muitas vezes mostra influências do sistema respiratório no ouvido. Então, às vezes, a criança tem adenoide, a carne esponjosa, às vezes uma rinite alérgica muito forte e isso interfere no ouvido. Então, isso tem que ser pesquisado. Agora, o fato dele estar indo mal na escola, não estar tirando boas notas, não estar escutando bem, a gente também tem que avaliar. Depois da audiometria, muitas vezes a audiometria é normal e muitas vezes isso é mais uma questão de comportamento da criança. Mas sem audiometria não dá para fazer, tem que fazer. Perfeito. Sônia Maria, boa tarde, tenho 2 irmãos com perda de audição severa. Os 2 usam aparelho auditivo, não sabemos a causa. Aos 6 anos, minha mãe diz que notou que ambos não escutavam direito. Como morávamos numa cidade do interior, no Nordeste, era difícil para minha mãe tratar. Consultou alguns médicos por lá, mas não teve êxito. Após 20 anos de idade, quando eles tinham 20 anos de idade, que conseguimos um otorrino tratamento tarde. Foi diagnosticado uma perda severa. A mãe não sabe explicar se houve meningite ou outra coisa. Ela gostaria de saber o que pode ter acontecido. Veja, o fato de ter 2 irmãos com um problema auditivo, com perda auditiva severa, lembra muito mais um problema genético hereditário do que uma infecção, do que uma meningite, do que uma rubéola durante a gestação. Então, 2 irmãos com perda severa, nós devemos fazer uma pesquisa da audição em você, Sônia, nos seus filhos, na sua família, para ter certeza que isso não é uma doença hereditária. Então, muito cuidado. Eu não acredito que 2 irmãos diferentes em 2 gestações vão ter infecção e perder a audição. Perfeito. Então é bom ficar atento mesmo. Lídia Margarida Ferreira Fraga. Cláudia, tive uma isquemia e perdi a audição do ouvido esquerdo e tenho zumbido constante. Não tenho muito equilíbrio. Tenho dúvidas sobre se existe influência da falta de audição apenas de um lado. Isso pode me desequilibrar? E se eu colocar aparelho apenas no ouvido esquerdo, vai melhorar a questão do equilíbrio? Então, não há dúvida de que o equilíbrio e a audição andam juntas. Se houve essa isquemia na região auditiva, também pode ter tido uma isquemia na região do labirinto, que é a mesma coisa, andam juntos. Sim, a falta da audição, de um lado, ela atrapalha a pessoa, a gente perde senso de localização. Então, existem tratamentos hoje que são tratamentos muito eficientes
existem aparelhos auditivos e olha, nós temos uma tecnologia ultramoderna hoje. Para quem não ouve de um ouvido, existe um aparelho auditivo que se pode implantar e quando o som vem desse lado, este aparelho transmite a audição para o lado bom e a pessoa acaba tendo audição dos dois lados. Olha. Mesmo tendo perdido a audição de um resultado lado. bom? Com resultado fantástico. Isso é uma cirurgia? Isso é uma cirurgia nova no Brasil. É cara essa cirurgia, doutor? O SUS paga, Olha, tá? que boa O SUS notícia. paga, é uma prótese, ainda é uma prótese externa, mas a pessoa que tem uma perda total da audição de um lado consegue sim reaver o seu comportamento social, saber quem está chamando daqui, até para dirigir um carro, por exemplo. Ótimo. Então, essa tecnologia existe hoje no Brasil. Muito bom. A pergunta vem da Rosana Gonçalves Vasconcelos, do Rio de Janeiro. Tenho verrugas nos dois ouvidos e a verruga no esquerdo atrapalha a audição e a limpeza. O que faço? A verruga é uma situação causada por um vírus. Então, é necessário retirar essa verruga. Essa verruga tem que ser eliminada na sua raiz para que não brote novamente. Normalmente, esses tratamentos são feitos por dermatologista. Então, procure uma dermatologista. Silvia Maria Leonel de Paiva, ela é de Araraquara. Já faz uns 3 meses que estou com o ouvido esquerdo entupido. Passei no pronto-socorro e me deram um remedinho que não resolveu. Das vezes que eu fui, disseram que era cera. Estou surda desse ouvido e coça muito. O que posso colocar e como posso limpar? Olha, Silvia, não coloque nada. Por favor, isso só pode atrapalhar você. Procure um otorrinolaringologista, se for a cera, nós fazemos uma lavagem, um curativo. É muito simples resolver o seu problema, desde que seja com um médico especialista. Então, ela passou no pronto-socorro. O ideal é ela Isso. procurar um otorrino. Um otorrino, porque se ela tiver a cera impactada, como nós mostramos no outro bloco, Silvia, será que você não empurrou essa cera aí? Pode acontecer, né? Então, o que acontece? Tem que tirar. A cera pode ter ido parar Lá no fundo, no onde fundinho ela do não devia ouvido. estar. Ok. A Cícera Antônia Gomes, de São Paulo, diz: tenho barulho constante e muito alto no ouvido. Estou perdendo a audição. O que faço? É necessário uma investigação completa do perfil audiológico que nós chamamos. Então, é necessário entender se existe ou não uma lesão no seu órgão auditivo, que é o caracol, se existe uma lesão no labirinto e quais tipos de atuação que nós vamos ter. Nós temos, eu insisto, Cláudia, nós temos que insistir que a medicina avançou muito. Procure Verdade. sim tratamento, que nós vamos poder te ajudar. Perfeito, adorei essa colocação. Às vezes a gente acha que, eu fui há alguns anos e não tinha tratamento. Mudou. Não, muda tudo. Sempre evoluindo e a gente tem muitas notícias boas. A Ruth Santos Paiva, ela diz que sente muita coceira no ouvido. O que ela pode fazer? Ela pergunta também algumas coisas sobre o seu consultório. Deixa eu ver se eu estou aqui com o telefone. Tenho. Olha, Ruth, o telefone do consultório do doutor é 0 operadora 11 3723 4700. Eu vou pedir para que você ligue para tirar as suas dúvidas por lá, tá? Em relação às consultas. Mas aqui, ela sente muita coceira no ouvido. O que ela pode fazer? Essa coceira, ela deve ser causada por uma otite externa, que fica na pele do ouvido. O otorrino, certamente, ao examinar, vai fazer uma limpeza e pedir para você pingar um remedinho específico. Agora, uma coisa importante que você já pode fazer é evitar entrar água. Então, durante o banho, pegue uma bola de algodão grande, molha com um pouco de óleo de amêndoas ou algum outro óleo higiênico, tira o excesso e protege. Nesta situação de coceira, a umidade piora muito. Não deixe entrar água no seu ouvido. Aliás, eu até ia perguntar também das pessoas que trabalham, por exemplo, em ambientes de muito barulho, os gráficos, né? Outro dia eu fui numa gráfica, muito barulho, eles usam até um protetor para diminuir esse ruído todo. Mas mesmo assim tem muito ruído. Elas têm uma tendência a perder mais rapidamente a audição? Sim, o trauma sonoro contínuo, como eu disse, em intensidade maior que 85 decibéis, o que é um som alto,
pode sim gerar lesões auditivas induzidas por ruído, e essas lesões são irreversíveis. Não tem hoje na medicina cura, nem com remédio, nem com tratamento. A lei obriga essas empresas onde existe um ruído muito excessivo a usar o equipamento de proteção individual. E tem que usar, porque às vezes o funcionário dá uma camuflada e fala, não vou usar, vou escolher. Tem que usar. Bom, a pergunta é da Maria Beraldo Romão, de Bauru. Ela fala, parabéns pelo programa. Minha pergunta ao simpático doutor. Em uma viagem de avião, senti muita pressão e até dores nos ouvidos. Inclusive, chegou a doer também os olhos. O que pode ser isso? Maria, sem dúvida, quando fecha-se a porta do avião, começa a pressurizar a cabine. Aquela pressão, muitas vezes, no ouvido, não é compensada pelo nariz. Então, isso pode dar dores muito fortes e, inclusive, sinusite. Então, é necessário que o seu nariz esteja respirando muito bem e, quando fechar a porta do avião, procure fazer aqueles movimentos com a boca, assoprar para o ouvido para não deixar ele tampar. Perfeito. Regiane Elias de Araújo, depois que comecei a trabalhar como telemarketing, desenvolvi problema de zumbido. Gostaria de saber se eu parar de trabalhar nessa profissão, o problema vai desaparecer. É possível que sim. O zumbido causado por trauma sonoro contínuo, que deve ser a sua situação, nós temos que ver o seu fone, se ele é adequado, se ele produz um som bom. Agora, procure um otorrino para fazer uma audiometria, porque se já estiver tendo lesão, para com isso já. Ok. O Francisco Juvenal Mariano, gostei da pergunta porque eu também quero aprender isso, viu, Francisco? De Guarapari, no Espírito Santo, lugar de praia. O que devemos fazer quando entra água no ouvido e dá coceira, por exemplo? A água, quando ela entra no ouvido, ela tem que sair sozinha. Por quê? Porque o canal do ouvido, ele anatomicamente já favorece a saída da água. Se a água não saiu, é porque alguma coisa está acontecendo. Ou a cera ficou lá dentro e a cera se embebeu com a água, ou é uma descamação de pele que absorveu a água. Ou seja, a água, quando ela entra no ouvido, ela sempre sai. Ou ela sai, ou ela evapora. Ou seja, se ela ficou e está incomodando, tem alguma coisa no canal do seu ouvido, tem que ver. Tá. Tem pessoas que falam que quando a gente mergulha e entra água no ouvido, deve pingar uma gotinha de álcool. Isso é seguro ou não? Só é seguro se a pessoa não tiver nenhuma lesão na pele do canal do ouvido ou na membrana do tímpano. Como que ela vai saber? Não dá para saber. Não dá pra saber. Então, o ideal é, se for passar uma temporada de praia ou piscina, procure um otorrino. Se a pele estiver íntegra, aí pode pingar o álcool. Perfeito. E esses outros remédios caseiros, eles são recomendados ou é bom a gente evitar mesmo todos? Evitem todos, porque não sabemos o que você pode estar colocando no seu ouvido, você não sabe o que pode ter, se tem uma perfuração ou alguma outra coisa, isso pode gerar lesão. Não faça isso. Tá joia. A última pergunta, depois tem outras perguntas, vou pedir para o senhor responder aos nossos telespectadores. A Maria Tereza Pisser, de São Paulo, tem um labirintite há muito tempo e acabou virando síndrome Meniere. Sempre me consulto e ouço ruídos no ouvido. Teria algum tratamento ou cirurgia? A síndrome de Meniere, ela é causada por uma hipertensão, aumenta a pressão do líquido dentro do ouvido. Nós temos líquidos nesses canais. Então, a cirurgia, ela é uma rara exceção para o tratamento da síndrome de Meniere. O ideal é o acompanhamento com medicação, tomar muito cuidado com sua ingesta de sal, não exagere no sal, nem no doce, e não mantenha jejum prolongado. Isso são orientações que ajudam bastante. Ótimo, boa dica. Doutor, tem tantas perguntas, eu vou pedir para que o senhor responda para a gente colocar no prazer, nosso site, claro, tá bom? Que sim. Então, você que mandou a sua pergunta, você que participou, muito obrigada. Que bom que é ter a sua participação de forma efetiva aqui no nosso programa. E depois você pode consultar se a sua pergunta foi respondida pelo Dr. Jamal Azan no nosso site, que é o www.redevida.com.br/programa/Vida Melhor. O contato do Dr. Jamal é o 0 operadora 11 3723 4700. 3723 4700. Tá certo, doutor? Muito obrigada mais uma vez, viu? Como é bom aprender, né? A gente entender melhor como é que funciona o nosso corpo. E o senhor é sempre bem pontual, explica bastante. Muito obrigada obrigado mesmo.